isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Oh, da glória a Jesus. Aleluia. O Senhor operou aqui poderosamente uma libertação e aos poucos você vai observar na sua vida as mudanças. Porque com as mudanças as bênçãos vêm. Quando o Senhor toca, as coisas começam a acontecer. Então louvemos ao Senhor. Mas veja que você é que está dando oportunidade para acontecer isso por causa da palavra de Deus. Então quem não tem palavra de Deus, o Senhor muitas vezes vem, né, com uma unção para libertar ou curar, mas não perdura. Não perdura porque não tem estrutura. Então recebe quando chega aqui, pode ser na porta da igreja, pode ser mais tarde, amanhã já perdeu. Perdeu a presença do Senhor, tá? Então é por isso que tem que ler a Bíblia. Cristão não pode ficar sem ler Bíblia. Então nós estamos lendo o Antigo Testamento, né? E isso está fazendo diferença. Não importa o quanto que você está entendendo ou assimilando, você está buscando. E é a operação do Espírito Santo que vai levando devagar para as profundezas da palavra. Então, é aos poucos, mas tem que fazer alguma coisa, não pode ficar sem ler a palavra. Porque nós podemos ficar fazendo coisas para o mundo o dia inteiro do mundo, entregues a Ele, e não nos entregamos a Deus. Então, precisa haver um ajuste na agenda, tá? Então, se você tem muito compromisso, você vai fazer antes dos compromissos. Porque o Senhor nós temos que colocá-lo em primeiríssimo lugar. Tá? Então, se você gosta dos teus compromissos, se eles são ótimos para a sua vida, dorme menos. Levanta 4 horas da manhã. Ué, você adora os seus compromissos. Você adora o mundo. Você vive para ele. Então você não tem tempo para ir para Deus. Então, para ler 10 capítulos do Antigo Testamento, vai uma boa hora, hein? Para lá. Tá? Então, levanta 5. Será? Não sei como que é o seu horário. Se o seu horário é mais à tarde, não sei, cada um tem um estilo de vida. Talvez o seu trabalho seja à tarde, então você pode levantar à tarde. Você pode levantar às 8 aí. Se você começa da meio-dia em diante, da 1 hora em diante, você pode levantar às 8, 9. Não tem problema, você vai ter tempo, né? Agora, quem pega no serviço às 8, às 9, não dá para levantar 8 horas, nem às 6. Tem que levantar antes. Mas você vai ver que a sua vida, o seu dia vai ser diferente. Completamente diferente, porque um peso da vida vai ser tirado. O Senhor vai estar presente. Aí é que é a diferença. E daí que você vai se acostumar tanto com o Senhor, porque você vai começar a ter uma vida espiritual e você não quer mais a falta daquela presença. Vai fazer falta. E você não vai aguentar viver sem aquilo. Porque antes dessa experiência, só tinha condição do mundo, do que é diabo. Nada de Deus. Nada do que é Deus, presença de Deus. Tá? Porque isso que está acontecendo com a palavra é para direcionar todas as pessoas para a presença de Deus, porque ainda não entrou na presença de Deus. Porque é na presença de Deus que tem a mudança de vida. A presença de Deus é lá no Santíssimo, no lugar Santíssimo, no Santo dos Santos. É lá que tem a mudança de vida. Tá? Então, a primeira mudança, que foi a salvação, tem muitas pessoas que acabam perdendo, porque elas não vão no caminho todo que Deus deu para entrar na presença dele. E mais, passam adiante do altar do sacrifício do sangue. Então, digamos que aqui seja o sangue, aqui é a porta da entrada do tabernáculo. Então eu estou na porta, é a minha salvação, eu aceitei Jesus, eu dou ação de graças, eu venho para o altar do sacrifício, aqui eu tenho que parar, que é o sangue de Jesus.
Aqui eu tenho que pedir perdão, porque é aqui que eu me reconcilio com Deus, meu Pai. Vocês estão entendendo? Precisa saber orar. Não é Deus vem cá, Deus vai lá, Deus faz isso. É isso, tem a ver. Tá? Então, neste lugar, é o lugar que eu tenho que me deter também, no sangue. Muitas pessoas, ô Senhor, eu te louvo, eu te adoro, obrigado pela minha salvação, e passa. Simplesmente sai, nem para aqui, no altar do sacrifício. Não tem relacionamento com Deus, tá? Porque vai, porque depois tem que passar na bacia de bronze, que pode ser chamada bacia batismal, como você queira. Aquela água que vai te lavar, que é a palavra, eu vou ensinar mais isso daí. Essa primeira parte, para depois entrar no lugar santo, porque é ali que eu vou começar a usar a palavra. Porque na bacia batismal, nessa bacia que se lava, que os sacerdotes se lavavam, para entrar no lugar santo, é a palavra de Deus que eu começo a usar. Porque Deus falou que era para fazer de bronze e depois dentro era para pegar o espelho das mulheres. Trazer o espelho das mulheres e forrar toda a parte interna da bacia com um espelho. Porque na hora que estavam se lavando, eles estavam se vendo. Então a palavra de Deus é espelho. Tudo tem um significado, né? Cada palavra da Bíblia tem um significado, tem uma vírgula. Tudo leva a Jesus. Tá? Então, sem Jesus não tem presença de Deus. Então, veja, muitas pessoas ficam só no átrio externo. Você entende o que é átrio externo? A corte externa, que é a parte, o tabernáculo é toda a estrutura. Aquela parte cercada toda. Tem o átrio externo e depois tem a tenda do tabernáculo, o santuário. A Bíblia muda o nome, mas é a mesma coisa. O santuário, o tabernáculo, tá? Então, aquela parte lá já é uma parte mais específica, que já vai ter que ir tirando carne, senão não entra lá. Então, os cristãos não estão entrando lá. Quem não lê Bíblia nem entra lá. Nunca vai ter relacionamento com Deus. E não é no lugar santo que se tem relacionamento com Deus. E nem é com o louvor, entende? Que eu já estou na presença dele. Porque o louvor ainda é uma coisa muito da boca. Ainda não é o meu encontro com Deus, com o meu espírito. Mas vai me levar lá, se eu persistir. Tá? Então precisa de tempo e precisa ser constante, diário. Nunca ponha o mundo em primeiro lugar, no lugar de Deus, que é o primeiro. O cristão está bem errado, porque também nem tem quem fique falando, porque nem a liderança está nisso. E se perderam, como eu disse ontem, depois do grande escândalo que houve nos Estados Unidos, com aqueles 2 pregadores evangelistas de glória de Deus, caírem, esse escândalo o diabo usou para o mundo inteiro para escarnecer, zombar do evangelho. E tipo, pregador não presta, pastor ladrão, e fazer o que na igreja não tem nada que presta. O diabo entrou de uma vez por todas, no mundo inteiro. E ele conseguiu fazer isso, na década de 70, no fim de 70, dos anos 70. Então a igreja virou isso. Ah, que você vai para a igreja? Sabe assim? Dá um enjoo. E o diabo fez isso. Então, e os que estão dentro da igreja também estão com a dificuldade que o diabo lançou dentro da igreja, por causa disso tudo. Porque estava aí o avivamento, estava uma glória, estava a renovação, né, carismática, pentecostal dentro da igreja. Então, esfriou, a igreja esfriou. Vocês sabem que a igreja está fria. Ninguém está com nada dentro da igreja, tá? Então, precisa haver mudança. E é isso que Deus está fazendo para nós. Então, melhor uma igreja pequena onde Deus está agindo do que uma igreja com muita gente que dá confusão, não está ainda na condição, tá? Para nós podermos estarmos preparados para o arrebatamento. Então, não é qualquer pessoa que vai ser arrebatada.
Não é. Então o Senhor está falando isso aqui diariamente, porque Ele está querendo que todos estejam preparados. Esse é o desejo de Deus. Tá? Então é preciso se purificar e se santificar. Então quem não está santificado não entra na presença de Deus. Porque com o pecado não entra na presença de Deus. Então por isso que a bacia batismal, a bacia da água, é onde a palavra entra, porque é só a palavra que liberta. Só a palavra que purifica. O Espírito Santo só usa a palavra de Deus. Então tem que começar a ler Bíblia. Mas não de uma folha aqui, outro de uma folha lá, né? Você tem que ter um todo da palavra. E o Antigo Testamento é importantíssimo. Sem o Antigo Testamento não haveria o Novo Testamento. Tá? Então, como eu trouxe uma introdução das alianças, que foi na semana passada, e muitas pessoas que eu conheço entraram em contato comigo falando sobre isso, que foi maravilhoso porque nunca ouviram. E isso daí dá uma chamada no cristão de que ele tem que entender a palavra para ele se posicionar em Deus. É a revelação, que é o Espírito Santo que dá. Então a gente estuda, mas gente, nada é mais importante do que a presença de Deus. Só que sem isso eu não chego lá. Tá? Porque tem muitas pessoas hoje que estão adorando só a doutrina, não o Criador. Também tem isso daí, tá? Então não é para ficar só no estudo. O estudo vai te levar lá. Então orar bastante em línguas é importantíssimo. É onde você está num sacrifício vivo. Você está orando aquilo que Deus está intercedendo por você. Para o seu futuro, para o amanhã e para quebrar o que precisa. Porque eu preciso enxergar quem eu sou diante da palavra. E isso é uma operação do Espírito Santo. Então só a palavra não dá, eu preciso do Espírito Santo. Ele entra com a oração em línguas. Tá? Aí eu orei, mas não muda. Então não. Não entrou nem na presença de Deus. Tem gente que está orando muito, que está fazendo muito, que está falando muito, que está lendo e não muda. Não está. Pode estar fazendo, mas é carne. Não entrou lá, porque não se entregou. Tem que ser simples. Tem que ser simples. E quem questiona não chega lá. Entendeu? O pastor David sempre diz, Adão tinha um umbigo. E eu conheço. O que isso vai fazer diferença na minha vida espiritual? Se ele tinha ou não? Porque como é que Deus criou Adão? Criou com umbigo ou sem umbigo? Passa agora. Vocês estão entendendo? Quer dizer, a pessoa só quer ficar questionando, não tem fé. Porque quem tem fé não está questionando que Deus é mau e mata as pessoas no Antigo Testamento. Você é julgar Deus, não pode. Absolutamente. Pecado gravíssimo. Quem ousa julgar Deus? Mas não entende nada. Está questionando. Então, não crê, nem crê na bondade de Deus. Algum dia eu lá pensei que Deus é maligno e está matando gente? Eu nunca pensei isso. Eu só penso que Deus é o glorioso Deus, que me salvou, que por misericórdia Ele fez isso, por amor. Vocês entendem? Então veja o tipo de pessoa. Quem é você? Você fica pensando nessas coisas? Você não crê. Você tem que ser simples, você tem que ir nesses detalhes. Isso daí vai impedir você de ter fé. A criança fica perguntando, qual é o cálculo de álgebra feito para construir tal coisa? A criança sabe falar isso? Não, só vê a beleza, a glória, você entende? Por isso que ele falou, você tem que ter um coração simples. Você está questionando Deus, você quer o que de Deus? Você quer ser mais que Ele? Você quer escafunjar Deus? Deixa o Espírito Santo te revelar. O que interessa para a sua transformação. Vocês estão me acompanhando, não é mesmo, gente? Vocês estão me acompanhando. Então, simplicidade é isso. Eu não estou vendo por que Deus não fez isso, por que Deus não fez. Eu vejo a grandeza de Deus em salvar uma humanidade pecadora, sem solução. Tá? Então você tem que ser simples no seu coração. Mas o que Deus não faz? Não faz porque eu não estou lá. A culpa agora é nossa.
de não nos entregarmos. Se eu não conseguir entrar no céu, Deus não é culpado, a culpa é minha. E de qualquer pessoa que não conseguir, vai conseguir. Quem não conseguir, a culpa é própria, não é de Deus. Entende isso? Então, gente, a fé é algo simples. A vida cristã é simples. O andar com Deus é simples. O que atrapalha é aqui, que é pôr Deus aqui, ele não entra na cabeça. Deus não entra na cabeça. Vocês estão acompanhando, gente? Que é muito mais. Seja simples. Não fique ligando para detalhes. Certas coisas não precisam de detalhes. Depois Deus vai dando mais. Então, você é dessas pessoas que fica pensando, ai, Deus é maligno. Como é que ele faz isso? Eu nunca pensei nisso. Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz? Eu nunca. Isso atrapalha a sua fé, você não tem fé. De jeito nenhum. Tem coisa que você não vai conseguir entender agora, porque é muito profundo. Isso vai atrapalhar a sua cabeça e a sua vida. É aos poucos, conforme você cresce espiritualmente, você entende. Certo? Então veja quem é você, por isso que não anda. Pessoa muito racional, pessoa que muito intelectual, estuda demais, atrapalha Deus. Porque não tem espaço para Deus lá dentro. Está cheio de intelectualidade. Quem é você? Razão, intelecto, muita informação cultural. Atrapalha a simplicidade. Paulo falou, eu não vim aqui com o meu saber. Não é que está escrito? Não, eu vim aqui com o coração para o Espírito Santo agir. É isso que eu estou querendo falar para vocês. Exatamente o que Paulo disse. Você tem que ser simples. Larga a mão. Ok? Então, eu vou continuar agora mostrando, então, qual foi o propósito de Deus nas 7 alianças. Então, vocês estão lembrados que Deus fez 7 alianças. Tem alguém que diz que tem mais uma ou duas, além disso, mas eu creio mais nisso, foi o que eu recebi sempre, esse ensino, e eu fico com isso, e eu creio que isso é o que vale mesmo, tá bom? E nem precisa mais disso. Então, nas alianças, nós vimos o quê? A aliança foi Deus que fez, ok? Deus fez aliança com o homem. É ele primeiro que vem com a aliança. Nunca é homem que vai, é Deus. Aí, o homem, cabe a ele aceitar ou não. Aí já é opcional. Livre-arbítrio. Deus deixa bem à vontade as pessoas. Ele nunca vai forçar, tá certo? E dentro das alianças, sempre houve a promessa junto com o termo. Digam promessa. Promessa. É o primeiro item, junto com o termo. Condições. Termo quer dizer condições. Tem uma condição. Se você fizer isso, eu faço aquilo. Eu te dou na promessa. Mas se você fizer assim, se você não fizer, não vai. Ok? É o termo. E depois o sangue. Não tem aliança sem sangue. E nós vimos ontem a importância para os patriarcas e os santos da antiga aliança que entenderam muito bem, né, a exigência do sangue que Deus estabeleceu já com Adão depois que ele pecou e Eva. Então o segundo item é o sangue. Não tem aliança de Deus sem sangue. Então por isso que eles tinham que matar os animais. E os antigos entenderam muito bem sobre o sangue, o sacrifício dos animais. Sempre eles entenderam. Tá? Que hoje, Jesus, então, ele foi o cordeiro que derramou o seu sangue para nos salvar. Então, daí, ele nos perdoou e nós tivemos, então, a reconciliação, conforme Paulo explica, com Romanos, com Deus. Fomos reconciliados, ok? No sangue de Jesus. E o terceiro item é o selo. Muito bem, Deus exige o sangue, mas tem que selar a promessa com o sangue que foi derramado. Então, sem o sangue, sem o selo, a promessa
não está terminada, digamos, não vai acontecer. Tá? Então o selo é muito importante. O selo seria o que, gente? Está imerso no sangue de Jesus. Que nós vimos que a proteção, a segurança, a cura, a saúde, estão as bênçãos. Né, gente? Não é máximo isso? Então não é para ser como antes. Por que estava com aquela vida? Porque está fora da aliança. Não sabe andar na aliança. Aí ia ficar aí a vida inteira e não ia. Mas agora vai. Já está indo. Você já está ficando liberto. Nós todos. Está ficando liberto. Porque está vindo a luz. Que é o próprio Senhor. Tá? Então, digamos, o selo. Quando você pega uma carta, um envelope, digamos, que isso daqui seja um envelope. Aí você põe a carta aqui dentro e sela. Ela vai por todo lugar que ela for, ela está selada com o conteúdo. O conteúdo está lá dentro. A nossa salvação. O Senhor. Vocês estão acompanhando? Amém. Tá? É a mesma coisa quando você se joga dentro de um rio bem fundo, ou no mar, ou na piscina, e você fica lá dentro. Isso é o selo, você está imerso. Não tem nada fora. Você entendeu o que é o selo? O sangue de Jesus nos selando. Aonde nós formos, nós vamos estar com este selo. Não é o máximo? Nessa vida, até no céu, para sempre, gente. Não vai perder um minuto. Nunca vai perder o poder do sangue de Cristo Jesus. Nunca. É eterno, ele está no céu agora. Tá? E nós vamos ter este sangue para sempre. Nós vamos estar nele, é o máximo. Então veja a importância, veja quem você é. Você não é o que o mundo fala, o que o diabo fala, a destruição do pecado. Não, você não é. De jeito nenhum, não é isso. A sua vida. A sua vida é essa aliança que Deus fez conosco em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com a vida dele. Não é o máximo, gente? É mudar de vida. Ele te dá o descanso. Ele viver através de você. Tipo, você entra aqui, não é você, é Jesus vivendo em você. Lá na sua casa, não é você, é Jesus vivendo através de você. Você é totalmente transformado na imagem de Cristo Jesus. Está valendo isso? Isso é o Evangelho, isso é o que Jesus fez. Então vim na igreja com a Bíblia embaixo do braço e não sei nada. Isso é pura religião. Muitas vezes já perdeu a salvação. Porque religião mata. Ela não tem relacionamento com Deus. Perde a salvação. Ai, credo. Tá certo? Não, Márcio, tem que saber isso. Espera aí, eu que tenho que me posicionar. Só que é o seguinte, gente. O que o diabo tem medo mesmo é do sangue de Jesus. Ele sabe do poder. Satanás sabe do poder do sangue. Ele tem noção. Ele sabe o que quer dizer isso. Então ele tem medo disso na nossa vida. Ele não quer que você viva selado no sangue de Jesus. Você entenda. Para ele não ter mais acesso na sua vida. Ele não quer. Ele quer que a sua vida seja tropeço o dia inteiro e nada dá certo. Quando vai dando certo, volta para trás. Porque isso é demônio. Quando você acerta uma coisa, estraga outra. Isso é demônio. O que é isso? Nós vamos ter, sim, problemas, dificuldades. Nós vamos ter os ataques do diabo. Mas isso não vai nos desestruturar. Porque estamos selados. Nós temos a força e isso não vai acabar com a nossa vida. Amém. Porque se ele tirar, Deus põe de volta o dobro. Que é o que ele fez com Jó, vocês estão acompanhando. Porque Jó entendeu sobre a redenção. No fim, quando ele fala da redenção, Deus dá tudo para ele de volta. Foi por causa disso. Porque a redenção é Cristo Jesus. Tá? Então, nas alianças, Deus anunciou a redenção. É isso que eu quero mostrar aqui hoje. Está valendo isso? Porque tu tem que entender o que é a vida cristã. Não é só ir lá, blá, 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 blá. E aqueles que ficam, Pai Nosso, não sei o quê. Ave Maria, Jesus. Gente, não está uma vírgula com Deus. É gente sem Deus. Com
completamente sem Deus. Deus não está naquela situação. Né, gente? É triste, mas né, está abrindo os seus olhos? Assim, a janela está abrindo, está entrando o sol, a claridade, do que andar com Deus. E você vê a sua vida já se ajustando e vê os outros que não estão se ajustando. Você está percebendo isso? Sim. Gente, isso é preocupante. É muito preocupante. Tá? Para nós, né? Por isso que se a gente for mais e mais, Deus tem como agir através de nós ainda para pegar alguns. Que estão muito nas trevas. Muito nas trevas. Né? Que vem na igreja, que está com a luz. Não está. E mais ainda, apostasia, já estamos vivendo. Apostasia. A pessoa já está largando, não tem fé não, acabou fé. Apostasia, acabou fé. Porque quem está com fé está aqui. Vem, busca, não fica pegando migalha, quer tudo. Quer o todo. Não vem só um minuto, quer tudo, quero mais Deus, cadê você? Quando você tem fome do Evangelho, o Espírito Santo está na sua vida. Quando você não tem fome do Evangelho, o Espírito Santo não está na sua vida. Então já era. Está numa... Estão me acompanhando? Então, se você não deixar esquentar isso daí, a presença do Espírito Santo na sua vida, você vai ficando frio. Ah, não. Aos poucos você não percebe, você já está no mundo. Por quê? Tirou a carne da cruz. Ela tem que estar todos os dias lá. Aliás, você tem que servir Deus. Você não sabe isso? E um monte de pastores que largaram o seu serviço e outros que estavam no reino servindo a Deus e largaram. O que aconteceu? Saíram daqui, apostasia, perderam. Quando a pessoa sai daqui, perde aquele que Jesus disse: não te conheço. Senhor, mas eu fiz... nunca ouvi falar de você. Porque Deus não diz que quando Ele esquece é para sempre? É isso aí. É ministério, gente que servia a Deus e largou mão. Quem mandou? Deus vai falar, mas nem sei quem você é. Vai ser uma surpresa desagradável. Vai ser horrível. Vocês estão me acompanhando, gente? É sério o Evangelho. Então o julgamento vai ser duro. Vai ser bem duro. Não vai ser fácil o julgamento. Porque está tudo escrito aqui. Ele falou, a minha palavra é que julga vocês. Então, comecem agora o julgamento. Você tem que ser julgado. E Paulo disse muito bem, você que se julga para ver se você está na fé ou não. Não foi isso? Tá? Não interessa se a sua vida está dura porque você está fora de Deus. E Deus não faz, ué, mas você entra nele, na presença dele? Não, então. Você se entrega? Não, então. Você está fazendo tudo o que é preciso para você se entregar? Não. Então como é que Deus vai agir na sua vida? Não cria um Deus com a sua cabeça. Ele é Deus. Ele é que tem que buscar esta palavra para o Espírito Santo me revelar. Para eu me posicionar e cada vez mais buscar esse Deus. Eu quero Deus porque eu quero. Porque se eu me encontrar com Jesus, a minha vida vai mudar. Toda pessoa que encontra com Jesus muda de vida. Quem não se encontra, tá lá no vale, viu, gente? Sofrendo. Tá valendo isso, gente? Deus está te chamando, você tem que se conscientizar. É isso que está faltando na igreja de Cristo Jesus no mundo. São poucas que estão conscientes e estão firmes, que é uma decisão própria e é sério, é um compromisso de vida. Ai, mas domingo, sábado, podia ser terça. Terça não tem nada a fazer. Também se tiver eu vou largar. Também às vezes aparece, mas terça é um dia mais tranquilo. Ô gente, que é isso? O que é isso? Justamente, os melhores dias tem que ser para o Senhor, não para você, não para o mundo. Porque quem ganhar o mundo vai perder a vida. Né? E quem perder a sua vida vai ganhar o céu. Vocês estão me acompanhando? Então vai se encaixando. Né, gente? Lógico.
É o meu prazer usar o meu sábado e domingo para Deus, em qualquer outro momento, do que para qualquer outra coisa. Valeu, gente? Então Deus tem que te cativar. Ele tem que, sabe, você tem que entrar numa condição onde ele se revela para você. Porque enquanto isso você é seu e você é do mundo. E muitos poucos, digamos, que serão salvos e não tiveram um compromisso, mas buscavam meia boca, vão ter um lugar no céu onde nunca verão Deus. Igual aqui. Então, essa gente que nunca viu Deus. Porque você vê Deus aqui. E quando você vê Ele, você é dele. Você sabe. Então, quem nunca vê aqui, nunca vai ver eternamente. Mas é melhor ainda do que ir queimar no fogo do inferno. O diabo. Mas não vai ser bom também. Vai ser essa dica aí. Então você que escolhe. Tá bom? Mas Deus fez uma aliança. Agora, se você quiser, depende de você aceitar. Então eu vou mostrar aqui as alianças. Que eu já dei os itens das alianças. Ok? Deus fez 7. Isso daqui, gente, é uma introdução ainda, continuando. Não é o estudo. Isso vai demorar para estudar cada um. Porque tem que mostrar muitos versículos na Bíblia. Então a primeira seria, eu vou ler, são 7, quais são? Adâmica, com Adão, noéica, com Noé, abraâmica, com Abraão, mosaica, com Moisés, davídica, com Davi, a nova aliança com Jesus e a aliança eterna feita entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na eternidade do passado. Mas nós colocamos aqui, seria a primeira, mas para facilitar o entendimento a gente põe como a 7, ok? Então a adâmica, que é feita com Adão, depois que ele caiu, envolve o propósito original de Deus para a humanidade. Quer dizer, Deus tinha um propósito com a humanidade, mas Adão caiu, então Deus fez uma promessa com ele, né, de que haveria uma redenção, que haveria uma posteridade, uma descendência. Lendo lá em Gênesis você vai ver isso. Então ele mostra nesta aliança o propósito original para a humanidade, certo? Que foi depois do pecado. E nesta aliança envolve o Messias e a redenção. Nessa aliança, ok? Então, Messias está na adâmica. Jesus, tá certo? Então ele viria. Aí depois vem a noéica, a de Noé que Deus fez com ele, que foi depois do dilúvio. A gente viu um pedacinho ontem, né? Que ele fez o altar, que ele sacrificou os animais e derramou sangue. Então, nesta aliança, nós vimos ontem também, foi ótimo a gente ter visto ontem, porque agora você vai entender melhor. Deus fez envolve então, nessa aliança com Noé, toda a criação e toda a criatura. Porque ele não, nessa aliança, quando ele derramou o sangue, Deus não fez então a promessa através do sangue que ele preservaria a terra, as estações, estão lembrados? Sim. De onde foi isso? Amém, queridos? Sim. Então, nessa aliança acontece isso. E ele também mostra essa preservação para o futuro de todas as gerações. Então, gente, Deus está no controle aqui nessa situação. Então, por isso que nós estamos orando para essa guerra, porque ainda não é a hora do diabo acabar o que ele quer acabar. Então, aqui, nessa aliança, Deus também estabelece o seu propósito que ele havia dado para Adão. Vamos ver Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Vamos só dar uma olhada aqui. Gênesis 6, versículo 9. A preservação e o que Deus fez,
com quem era esse Noé para ele fazer essa aliança com ele, gente. Quem era esse Noé? Veja o versículo 9 de Gênesis 6. A história de Noé é assim. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé pregava sobre Deus. Por isso que Deus foi e escolheu Noé. Era homem justo, íntegro e andava com Deus. Então, é isso que Deus procura em nós, tá? Nós temos que ser íntegros, justos e andar com Deus. Então, Deus fez uma aliança com ele, tá? Depois, então, vem a abraâmica, que é feita com Abraão. E essa foi feita depois da Torre de Babel. Aquele horror que aconteceu, né? O homem queria... Tipo, o que aconteceu na Torre de Babel? Eles excluíram Deus, o povo todo. Não precisa de Deus. Nós somos nós. Nós fazemos o que nós queremos, nós temos inteligência, nós temos poder, nós temos condição e tudo mais. E nós não estamos precisando de conselho de Deus, coisa nenhuma. A Torre de Babel é isso, ok? É uma vida sem Deus, do orgulho de Satanás, da soberba. Aliás, nós vamos ser mais que Deus, somos mais, é por aí. Então, essa aliança abraâmica foi dada para selar Israel. Foi nessa aliança que Deus sela Israel, tá? Então, quando Deus fez essa aliança com Abraão, ele já nos envolveu nela, porque ele promete a descendência, os povos. Então, ele sela a nação de Israel, mas ele abre para os gentios. É na aliança de Abraão. Por isso que está escrito aqui que nós temos as promessas de Abraão. Foram feitas, agora são nossas. Que demais. Todas. Mas é no sangue, hein? Não se esqueçam. Isso mesmo. Então ele fez essa promessa com Abraão e ele selou com o sangue. Quando ele fez a promessa da descendência das nações, dos povos, ele selou com o sangue. Uma vez selada, vai ser cumprida. E foi. Né? Então, essa aliança, ela tem força, até hoje. Ela persiste até hoje. Ela está até hoje. O que Deus fez. Não é uma coisa que fez e acabou no vento. Não. Porque nós entramos. Se Abraão não tivesse aceitado a aliança com Deus, feito com ele também, porque Deus fez com ele, ele tem que fazer com Deus. Nós não estaríamos aqui. Então essa aliança persiste. Por quê? Porque é uma aliança eterna também. Porque mesmo ele estando morto há milhares de anos, milhares e milhares de anos, ela ainda persiste, ela é uma aliança eterna também. Amém. Porque é para sempre. Amém. Não é demais? Então nós temos que entender isso. Nós não estamos aqui do nada, do à toa, disso e Jesus e nem sei quem é, e por que Jesus fez, sei lá como é que é isso. Eita, né, gente? Então, uma vez que eu vou entendendo, eu vou entrando nas bênçãos. Ele não prometeu bênçãos. E depois mostrou todas as bênçãos. E ainda disse mais: se alguém for contra você, eu vou contra. Está escrito lá nas bênçãos. Tá? Se alguém falar mal de você, estiver contra, eu vou contra. Que demais. Né, gente? Tá? Então, tudo isso foi feito no sangue. Por isso nós estamos nessa bênção. Então, a vida cristã, ela é então apenas uma extensão dessa aliança com Abraão. É uma extensão. Porque ela é eterna. Ela perdura. Nós estamos dentro dessa aliança. Demais, hein, gente? Que coisa boa. Então, quando nós estamos lendo aqui a Bíblia agora, nós estamos lendo, tal, no Antigo Testamento, é para ler os nomes. Quando chegar em Crônicas, é só nomes, as descendências, tal. É para ler, não tem, isso
dali, gente, é que surge tudo. Então, quando nós lemos a Bíblia, não é para ficar lendo, pensando numa história, mas sim na origem nossa. A nossa origem está lá. Que demais. Tá? Então, isso é andar com Deus. Não é assim, ai, mas escuta, então você nasceu de novo, você tem o Espírito aí, recriado, e o Espírito Santo é para você saber tudo. Não é para ser um boboca, um bebê, um ignorante na palavra. Paulo fala, bom, você quer ser ignorante, que seja, né? Você não vai ter o que você precisa. E o que Deus quer te dar, só isso. Tá lá, não tá, gente? Tá lá na carta aos Coríntios, isso. Quem não tiver a palavra aqui vivendo, vai ficar para trás. E nós não sabemos se é hoje, se é amanhã, que dia, se vai durar mais 2 anos, mais 3 anos, não sei. Mas ele está voltando. Tem o sinal, porque Ezequiel 38 e 39 já estão as profecias e o nome dos países que estão já em conflito. Turquia já se aliando com Rússia. Irã, são os 3 que vão invadir Israel. Mas nós não vamos estar aqui. Já vai ter sido havido o arrebatamento. Bom, esse é outro assunto. Então, e nós somos o que somos hoje pelo que Deus prometeu para Abraão. Amém? Amém. Ele tem tanto que Paulo explica sobre ele em Romanos muito bem. A fé. Demais, né, gente? Então, e Deus cumpriu, tanto que Deus cumpriu que nós estamos aqui, né? Vocês estão vendo que Deus cumpre as promessas. E as profecias, né, gente? Então, gente, vocês já perceberam que os judeus são abençoados? Agora, vocês perceberam que o mundo tem ódio dos judeus? Ninguém pode, cristão não pode ter ódio de judeu. Aliás, Jesus é um judeu. Ninguém fala isso, a Igreja Católica nem menciona isso. Tá? Põe no seu coração que Jesus foi um homem judeu. Tá? Então nós temos que amar os judeus e a nação deles. Porque é lá que vai ser tudo depois. Começou lá, que vai ser lá. Tá? Então, e por que eles são abençoados? Porque essa bênção da promessa de Abraão. Eles são, não adianta. Porque Deus, você pode ver aqui, lendo o Antigo Testamento, que Deus, ele zela pela aliança e pela promessa. Ele fez a aliança, ele não volta atrás. Ele fica firme. Porque tem o sangue na promessa. Tem o selo. Então Deus abençoa assim os judeus. Gente, eles, sei lá, eles fazem as coisas dar certo. Ai, judeu é rico? Lógico, ele tem bênção de Deus. Por que você não tem também? Você está nas bênçãos de Abraão, por que você não tem? Tá? Não estou dizendo que eles estão andando no que a palavra está dizendo, com o Messias, mas eles vão chegar lá, porque Deus vai dar oportunidade. Tá? Deus vai dar oportunidade. Vai ter um momento que Jesus vai aparecer para os judeus que quiseram se reunir lá em Israel. Antes dele vir com a igreja para depois na grande tribulação. Ele vai aparecer, ele vai chamar os judeus. Porque os judeus que estão espalhados no mundo inteiro, Deus vai colocá-los todos em Israel. Mas é os que querem. Os que vão sentindo no coração e vão indo, Deus vai aparecer para eles. E eles vão aceitar o Messias. Não são todos, tem os que não vão. Mas a promessa está feita e vai acontecer isso, tá? Então, gente, não tem nada que ficar fazendo piada com o judeu, né? Isso aí, porque o mundo fez isso, porque o diabo odeia os judeus, vocês estão vendo. Ele odeia os judeus, ele quer matar os judeus mesmo. Então ele usa sempre um canal dele para ele fazer isso daí, tá? Então, os judeus são os filhos de Abraão, né? Receberam a aliança da descendência não só natural, como espiritual. A espiritual, Cristo Jesus. Vocês estão acompanhando? Amém. Então isso é bom, você está ouvindo algo, mas isso vai ter que ser estabelecido e entendido pelo Espírito Santo. Amém.
Mas é através de orar, de estudar, de buscar mais. Não dá para ouvir uma pregação dessa que é no carro com trânsito. Ei, oh. Seja, se aqui você está perdendo 70% do que está sendo dito, você imagina dirigindo, né? Perde 99 dirigindo. Então você tem que sentar, você tem que pegar um caderno, anotar, para depois você ler a Bíblia e pedir para o Espírito Santo. Você vai se aproximando, orar em línguas e tudo mais, tá? Então, nós somos filhos, né, pela fé de Abraão. Nós estamos filhos de Abraão, na verdade, pela fé. Então, nós vamos receber as mesmas bênçãos. Que nem ele disse, se tu uma bênção. Você tem que confessar que você é uma bênção. Eu sou uma bênção, eu estou abençoado. Eu creio, eu chamo essas bênçãos na minha vida. Em todas as áreas. Quando você fala em bênção, as pessoas só pensam em cifrão. Dinheiro, nem sempre. Não é só dinheiro, gente. Você ser abençoado espiritualmente, no relacionamento com Deus e etc. Na revelação e tudo mais. Bom, e depois então a quarta é a mosaica. Essa aliança foi feita especialmente com o povo escolhido de Israel, como eu disse. Só com o povo de Israel. Ninguém mais entra nela. Ninguém entrou, ninguém vai entrar e ninguém. Nós não fazemos parte. Então, depois do êxodo do Egito, Deus fez essa aliança com eles, e que se chama então a aliança mosaica. Foi depois que eles saíram do Egito, o povo ficou lá no Egito, tá? Então, os gentios, nem a igreja tem parte com isso, não foi feita. Essa aliança, ela é uma obra-prima de Deus, porque se Deus não fizesse isso, Deus não ia poder trazer Cristo para Israel. Precisou ser feito isso. Então, as alianças ficam para cá e a mosaica fica aqui no meio, separada. Só com Israel, para Deus poder trazer Cristo Jesus. Tá? O que tinha nessa aliança? A posse, o posicionamento e as bênçãos na aliança mosaica. Posse, posicionamento, quem é? E as bênçãos. Isso é para os judeus. Para serem guardadas, tá? Não é só para ouvir falar e tal, para eles. Tinha que guardar. Então, tem partes das escrituras que não pertencem a nós. Essa, por exemplo, não nos pertence. Nós não temos obrigações com essa parte das escrituras. Ok, gente? Nós não precisamos fazer sacrifício com animais e etc. Aquelas coisas todas, né? Porque essa é só para Israel mesmo. Então, por causa dessa aliança que Deus fez, é que existiu o povo judeu e a nação Israel. Por causa da aliança que Deus fez com Moisés. Certo? A mosaica, ok? E nessa aliança, Deus fez a promessa em lhes dar a terra prometida e as condições para tomarem posse. Nessa aliança. Ele deu a terra prometida, as condições para tomarem posse. E qual que era a extensão? Era do rio, lá do Egito, até o Eufrates. Tem uns que dizem que é do canal de Suez para Eufrates, mas eu creio mais que seja para cá, por tudo que está escrito. Que seja do rio Nilo até Eufrates. Que vem aqui, do norte da África, até lá em cima, no Iraque. É uma extensão gigante que Deus tinha dado para eles, tá? Então tem o que nesta aliança? Tem a posse, a posição e as bênçãos. E Deus deu para ele a posse, em primeiro lugar, disso tudo daqui. E
Essa terra prometida que Deus deu para eles, agora para nós, gente, é a vida em Cristo Jesus, é a vida eterna, a vida com Deus, porque através disso trouxe para nós a condição da vida com Deus. Essa terra prometida agora é Jesus Cristo em nós, eternamente. Tá? Teve que ter aquilo para nós termos agora a posse da vida eterna. Amém? Amém. Então é através dessa aliança, para vivermos com eles para sempre. Então nessa aliança nos foram dadas o Evangelho, foi dado o Evangelho, mas eles rejeitaram, porque lá, depois lendo, nós vamos estudar, Deus mostrando Jesus, mostrando o tabernáculo, tudo que é o Messias, os Evangelhos e tudo mais. Só que eles rejeitaram. E através deste momento do tabernáculo é onde que nós vamos viver eternamente em Cristo Jesus. Vivemos, chegamos lá. Nos deu a condição para nós chegarmos lá. Então, gente, por eles terem rejeitado o Evangelho, dificultou a posse deles na terra prometida. Foi difícil? Vocês viram? Porque se eles já tivessem aceitado o tabernáculo e tudo, Cristo Jesus, naquilo lá eles já tomariam posse mais rapidamente, não seria tão custoso como foi. Mas eles rejeitaram. Então, não foi tão fácil para eles. Bom, mas isso é só, gente, uma introdução. Vocês estão percebendo, né? Então, agora nós vamos ver a davídica, que é a aliança feita com o rei Davi depois da morte de Saul. Quando Saul morre, Deus faz uma aliança com Davi. Nessa aliança, Deus estabeleceu o reino dele, reino de Deus, que envolve a descendência natural e espiritual com Davi. Davi teve uma vida espiritual com Deus, tanto que os Salmos, ele fala, é tudo revelação de Jesus. Ele tinha o Espírito Santo, tá? Então tudo, né, nesse reino, nessa aliança, estava direcionada para o Senhor Jesus e o trono eterno com o seu reino. É nessa aliança que entra o reino de Deus, o trono, a vida, não só a parte natural, mas como espiritual. Então, nessa aliança, Deus fez isso. É extenso isso. Por isso que quando eu for trazer o estudo, tem que ser lento, cada um, né, gente? Porque isso precisa de revelação do Espírito Santo, mas isso aqui é só uma abordagem, tá? E nessa aliança, onde está o reino, isso só vai ser, o reino de Cristo Jesus, só vai ser manifesto no milênio. Depois que prender Satanás, que a igreja descer, que vai ser lá em Jerusalém, o povo todo lá. Amém? Então, quando nós formos estudar esta aliança aqui do rei Davi, a davídica, nós vamos entender o amanhã, o futuro da igreja, da nossa vida. Não é bom? A gente não vai lá no caixão, acabou, sei lá onde que eu vou, o que vai ser. Então, não, é daqui. E depois, a sexta é a nova aliança, que chamamos de Novo Testamento. A nova aliança não são apenas os 4 evangelhos. Ela foi feita com as 2 casas de Israel, que são a Judá e a Israel. Vocês se lembram que depois de Abraão houve a divisão, era um todo, né, a nação. Mas depois do pecado de Salomão, o que aconteceu? Israel foi dividido, o país então ficou o reino de Israel no norte e Judá embaixo, no sul. Ok, gente? Então houve essa divisão. Então, nessa nova aliança, nós vamos ver isso. Depois da rejeição, quer dizer, houve essa divisão, o reino, né, das 2 casas de Israel, Judá e Israel, que foi depois da rejeição do Messias,
Porque houve uma rejeição tremenda nesse período do Messias, que Deus anunciando lá para Davi e tudo mais. Então, quando que vai entrar a nova aliança com Jesus, vocês viram que o quanto eles rejeitaram Jesus. É isso que nós vamos entender na nova aliança. A rejeição do povo judeu do Messias. Chegando, isso foi antes da crucificação, que eles não aceitaram. Tá? Então, sai da aliança de Davi, vai ter a aliança do Novo Testamento, que é com Jesus. Então, isso, entre as duas casas, Judá e Israel, e justamente por eles não aceitarem e crucificarem o Senhor, rejeitaram Jesus. A nova aliança não está com eles. É para nós agora, tá? É para quem aceitou Jesus. Então, a crucificação foi feita na última ceia. Porque quando Jesus disse, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, tomai e comei. Comei a minha carne e bebei do meu sangue, foi quando ele fez já a aliança. Aquele momento. Por isso que na hora da comunhão, que nós participamos, em casa ou na igreja, nós estamos vivendo a aliança. Quando ele diz relembrar, ele quer dizer viver, porque a aliança, ela não acabou, ela está aí, o sangue de Jesus está com o mesmo poder, fazendo aliança. E o corpo de Jesus que nos dá vida. Quando o pão é quebrado e entra no nosso sistema, dentro de nós ele se torna espírito, nos trazendo vida espiritual. E o sangue de Jesus derramado na cruz, na hora da ceia nós bebemos, representa o sangue de Jesus que nos perdoa, nos purifica, nos lava de todos os nossos pecados. Então esse daqui, nós chamamos de nova aliança, tá? Que são as promessas que foram dadas. Foi o sangue de Jesus oferecido com a sua própria vida na cruz, foi selada e executada na última ceia. Tá? Por isso que é importante a ceia. Entendeu? Participar da ceia você pode fazer na sua casa. Sozinho. Depois que você adora a Deus e tal, você faz. Então, esta é a chamada nova aliança que traz, que é a salvação para o mundo. A nova aliança, que é a sexta, ela traz salvação para o mundo agora. Abriu para o mundo inteiro, tá? A nossa vida está nesta aliança. Então, nós somos filhos da nova aliança, ok? Amém. Então a gente vai estudar isso também. Depois a sétima, que é a aliança eterna. Essa aliança foi feita no passado eterna, feita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ela é uma aliança para sempre. E todas as outras alianças foram feitas com o homem, exceto essa que foi feita entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para salvar o mundo, a humanidade. Tinha que ser feita entre eles, não entra homem aí. Por isso que ela é a primeira, porque foi feita na eternidade do passado, mas para nós entendermos, a gente coloca aqui como a sétima, porque houve uma concordância entre a Santíssima Trindade. Tá? Então, um resumo aqui. Na adâmica e noéica, nós encontramos a redenção é revelada. Na abrâmica e mosaica, a redenção é manifesta. E na davídica e na nova aliança, a redenção é consumada. E na aliança eterna, a redenção então é completa. Na aliança eterna, a morte vai ser completamente derrotada, destruída, e tudo foi feito e acabado. Então, de Adão até Noé, a redenção foi revelada. De Abraão até Moisés, a redenção foi manifesta. E de Davi, entrando no Novo Testamento, foi consumada. Porque tem uma ligação de Davi para nós.
Então a nossa redenção, ela não está mais revelada, porque ela está manifesta em nós agora. Ela foi feita para nós. A redenção, né, gente? Nós já fomos redimidos. Tá? Porque em Davi nós vemos o Messias, as promessas. Depois então eu entro no Novo Testamento e ele terminou a obra para mim. Nós vamos andando, é um caminho. Então algo incrível acontece quando eu entro na aliança eterna, porque é a comunhão completa que vai ser quando nós não vamos precisar mais desse corpo. Nós vamos ter o corpo igual Deus tinha feito com Adão e Eva, aquela luz, o corpo espiritual que não tem vestes nem precisa, porque é a luz que cobre. Por isso que quando eles pecaram, eles viram que estavam nus, o pecado precisa de vestes. Então esse corpo precisa de vestes, porque ele ainda não foi redimido, não foi completada a redenção da nossa carne, do nosso físico e nem da nossa alma ainda. Mas a alma vai ser logo a seguir, quando nós nos encontrarmos com Jesus, porque nós não vamos nos encontrar com a alma do jeito que ela está, ela vai ser redimida, ela ainda não está. E o corpo vai ser a última, então, que vai ser o corpo celestial e eterno. Valeu, queridos? Amém. Então, é bastante coisa. Então, precisa estudar, né, gente? Porque é completo, mas pelo menos já ouviram falar, né? Porque a gente vai falando, vai aprendendo. Daqui a um ano, vocês já estão bem afiados. Então, vamos ficar em pé agora para a gente fazer a nossa oração final. E vamos louvar esse nosso Deus poderoso. Começa a louvar o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, Pai, pela tua palavra que é a verdade. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, pelo que nós somos e pela vida eterna. Te louvo, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade e misericórdia para conosco. Senhor, e hoje o Espírito Santo trazendo todo este destino para que todos cresçam espiritualmente, para que ninguém fique provido de bênçãos, para que todos saibam o papel específico que tem como filho de Deus no reino de Deus. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, através do Espírito Santo. Te agradeço as curas, tudo que o Senhor fez aqui, nós te louvamos. Abençoe os lares e as famílias de todos. Visite as famílias e o plano sangue de Jesus para todas as famílias aqui. E Pai, agora que o Senhor abençoe esses pedidos. Senhor, que você abençoe essas pessoas que estão aqui, estas situações, para que tudo seja resolvido no poder do nome e do sangue de Jesus. Que todas essas pessoas estejam libertas agora de tudo que está afligindo e atrapalhando essas vidas. Senhor, que você abençoe as orações dos corações de todos aqui. Todas as intenções dos corações dos que estão aqui sejam abençoadas em Cristo Jesus. Que você haja nessas situações para transformação. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor está fazendo isso. E te pedimos bênçãos para o Brasil. Age nesse país, proteja-nos do mal. Senhor, opera na igreja brasileira, para que ela cresça espiritualmente, para que haja, Senhor, mais salvação, e mais, para que o seu povo aumente, Senhor, neste país. Em nome de Jesus. Te agradecemos por esse lugar que você nos deu para estarmos aqui. Você nos mantém, você nos sustenta aqui. Abençoe esse centro comercial, para que haja salvação desse povo que anda aqui nesse centro comercial, Pai. Livra-nos do mal, protege-nos, guarda-nos, e que as pessoas te reconheçam nesse local, comecem a sentir a tua presença através das nossas orações em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, Pai, nós queremos nesse momento te dar, Senhor, com muito cuidado, toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo nome de Jesus. A Igreja Santa diz amém. Aleluia. Que o Senhor abençoe a sua semana e que seja uma semana de vitória, uma semana de sucesso, uma semana com a força de Deus em Cristo Jesus. E até o próximo culto, e assim seja. Muito obrigado. Amém.